Agora nós teremos 30 minutos para o debate. Gostaríamos de convidar para compor a mesa o doutor Acari, que vai ser o moderador, doutora Lia, doutor Marco Antônio, doutor Mário Emílio, a doutora Gabriela, o doutor Rota, ele vai substituir. Convidamos também o doutor Marrone, que vai substituir o doutor Rota nessa mesa de discussões. Eles falam que eles são assim, ó, um cargo, tá? Você é repórter. Para facilitar, as perguntas podem ser feitas no microfone, mas é interessante também que sejam feitas perguntas escritas, que sejam enviadas para a mesa, porque muitas vezes uma pergunta está atrelada a uma outra, nós faremos um conjunto, tá bem? Como nós somos uma família, é muito interessante, ao formularmos as perguntas, quem é, de onde vem e o que faz. Está bem. O microfone não chega até aí. Você pode vir até aqui? De novo, as perguntas podem ser feitas escritas, tá bom? Bom dia, eu sou Sandra, eu sou médica, mas não sou neurologista. E estou nesse simpósio porque eu estou com a tia que foi diagnosticado ela há 3 semanas. A minha pergunta é a seguinte para a mesa. Existe algum ensaio clínico, alguma previsão de ensaio clínico com drogas ou com célula-tronco aqui no Brasil? Gabriela Mato. Registrado não há nem ensaio nesse momento. Não sei se o grupo aqui maior de São Paulo tem alguma droga ou alguma coisa que possa acrescentar. Não. Gabriel? Quando se fala célula-tronco, muito cuidado, porque tem certas doenças imunológicas que são tratadas com célula-tronco. Transplante de medula óssea, imunossupressão, aí infunde-se aquela célula no indivíduo para tratar uma doença imunológica. Foi feito aqui no Brasil um tratamento para esclerose lateral amiotrófica semelhante àquele observado em esclerose múltipla, semelhante àquele observado em outras doenças autoimunes também. E assim como para diabetes, né, do tipo 1, aquele diabetes da criança, do adolescente, do jovem, que é por uma alteração imunológica, que é retirar das células da bacia medula óssea, trabalhar em laboratório, depois faz uma imunossupressão no paciente e reinfunde aquela célula para resgatar o sistema imunológico da pessoa. Você está tratando de uma doença imunológica, mas não está colocando célula para que ela transforme-se em neurônio ou em astrócito também. O que está acontecendo no Brasil no momento é um envio para os comitês de ética e pesquisa de certas potencialidades de pesquisa com célula-tronco. Por exemplo, retirando-se célula da medula óssea ou da gordura abdominal, trabalhando-a e reinfundindo-a em alguma região específica, que pudesse fazer com que melhorasse o ambiente naquele que foi muito bem comentado agora na apresentação de célula-tronco. Mas não com a tentativa de fazer com que essa célula se transforme em neurônio, transforme-se em astrócito também. Semelhante como tem acontecido em alguns centros, como na Itália, na Inglaterra, na Espanha, na Turquia. Mas isso ainda, veja, não é tratamento. Eu comentei lá, tratamento, muito cuidado. É pesquisa pura, fase 1. E essa fase 1, segurança. O que se procura é a segurança do procedimento e a segurança da administração dessa célula.
para que não trazemos para o indivíduo uma nova doença, uma nova enfermidade, e que não seja um tratamento só para tirar da pessoa aquilo que mantém a pessoa mais íntegra, que é a sua esperança. Se você trata mal o indivíduo, essa esperança ela vai embora, totalmente embora. E o pior ainda é enganar a pessoa, cobrar por esse engano. E tem alguma previsão de ensaio clínico com medicamentos? Porque eu vi que a ceftriaxone, por exemplo, foi citada. E não é uma medicação assim, considerada tão cara para fazer um ensaio clínico. Tem alguma previsão aqui de algum tipo de ensaio com medicamentos? O que eu queria acrescentar, há um interesse grande dos neurologistas em se engajar nesses ensaios clínicos mundiais. Realmente, em várias doenças neurológicas, neuromusculares, há um grupo de colegas que estão se envolvendo com grupos internacionais. Então, eu imagino que em breve nós vamos estar capacitados para receber. Ensaio clínico não é fácil, não. É uma coisa que envolve toda uma especialização do profissional para que ele faça o ensaio clínico. Então, pelo que eu senti na reunião lá no Rio, no Congresso, dos colegas em São Paulo, em todo o Brasil, nós não estamos preparados ainda para fazer ensaios com droga. Nós temos que melhorar conhecimentos vários de várias áreas. Então, isso está em andamento. Vai haver uma reunião lá em novembro aqui em São Paulo, já para organizar esse grupo de pessoas, para que em breve nós tenhamos condições de fazer, não só na ELA, como em distrofia, em atrofia pular espinhal. Eu queria fazer só mais uma pergunta mesmo. Desculpa. Posso dar uma ressalva aqui? Você pode encontrar aqui no Brasil, vasculhando pela internet ou por informação, clínicas não muito regulamentadas, que não apelam muito pela ciência, para fazer transplante de células embrionárias em esclerose lateral amiotrófica, até em outras doenças. E que fazem transplantes de célula-tronco ou transplante de medula óssea. Podem começar, mas elas não estão apelando para pesquisa, não estão fazendo do método certo, tá? Isso está acontecendo. E provavelmente vai entrar, futuramente, como fazem na Europa já. E isso, eles não estão utilizando método científico, isso não é verdade. Tem que tomar muito cuidado com isso. Só mais uma pergunta para finalizar. Eu queria perguntar à doutora Gabriela, ela falou que teve um trabalho americano, que teve uma resposta boa com célula-tronco, mas assim, foi muito rápido. Se tinha casuística esse trabalho e quais foram as melhoras que esses pacientes apresentaram? Na verdade, o resultado positivo que eu achei foi não um tratamento com célula-tronco, mas foi um tratamento farmacológico. Eu não lembro o que era. Evarone, isso. Tá bom. E é farmacológico. Ainda de célula-tronco não foram concluídos e são recentes. Eu me lembro de alguns outros que não são estudos americanos, e acho que eram estudos italianos, que há um tempo atrás foram iniciados com células-tronco da medula óssea e que foram interrompidos por falta de segurança. Muito obrigada. Sandra, ainda em tocante aos aspectos das suas perguntas, pertinentes e muito importantes. Os comitês de ética e pesquisa, eles estão presentes para proteger o indivíduo. Eles não estão para atrapalharem as pesquisas, de jeito nenhum. Eles estão aqui para proteger, primeira coisa. É interessante a complexidade que nós estamos vivendo hoje, tem se tornado até uma forma com uma armadilha muito fantástica. Em 1980, para o desenvolvimento do ensaio clínico, havia necessidade de escrevermos para isso. 50 folhas bastavam. Hoje, para um ensaio clínico, são necessárias 50 mil páginas escritas. Veja a complexidade que está ficando. Quando falava em custo de uma pesquisa de uma medicação, em 1980, era próximo de $250 mil. Medicação. 250 milhões de dólares, medicação nova. Hoje é $1 bilhão. Ou seja, está ficando quase impossível. E quando nós falamos em uma medicação qualquer que seja, agora imagine célula-tronco. Imagine terapia genética, que é a necessidade que para que o resultado definitivo, para que ele saia e mostre eficácia, pré-laboratório, depois modelo animal, fase 1 de segurança,
fase 2 para mostrar que existe alguma diferença realmente naquele paciente, depois fase 3, duplo cego randomizado, fase 4 são os efeitos adversos. Mas quanto que isso vai custar? Haverá necessidade de mudar um pouco, logicamente, essas formas de se fazer a pesquisa. Mas o quanto que a gente pode mudar para dar garantia para o indivíduo? O grande problema que estamos vivendo é que há centros que estão burlando isso. Estão dizendo que já tem tratamento com célula-tronco, que não é verdade, é muito mais intenção do que realmente tratamento. Por outro lado, o paciente está presente, não pode ficar esperando as coisas acontecerem, ele quer se envolver. Eu recebo bastante e-mails aqui em São Paulo, através da Abrela. Os e-mails são da seguinte forma: doutor, eu quero ser cobaia de qualquer pesquisa, de qualquer investigação. Lógico, se eu passar um papel aqui no comecinho da reunião, se você quer ser cobaia em qualquer investigação, a maioria quer ser. Mas quando ela é informada a respeito do que significa ser cobaia, e o que significa um ensaio clínico fase 3, que ela pode estar tomando um possível agente terapêutico, mas ela pode estar no braço do placebo também. E essa pessoa, ela tem que se comportar sob uma forma não única mais, de um grupo. Ela tem que ir ao hospital para fazer os exames, fazer a avaliação toda, e toda aquela dinâmica sistemática de investigação e avaliação por um período que não é de uma semana, é de pelo menos 10 meses, para se saber se alguma mudança ocorrerá para o indivíduo. Em relação ao ceftriaxone, é um antibiótico que conhecemos há muito tempo. Desde 1978 ele é utilizado já para tratamento de infecções bacterianas, para tratamento de meningite bacteriana, ou seja, tem uma boa passagem para o sistema nervoso central. Só que a forma de tratar é um pouco complicada, porque tem que colocar uma bolsa, que chama de photocart, como se fosse um marca-passo pequenininho. Aí é feita a administração de uma medicação 2 vezes por dia, endovenosa, com os riscos todos de infecção para o indivíduo. E se aquela pessoa entra naquele braço do grupo 3, pode ser que ela esteja recebendo o medicamento, que pode ser que seja um remédio, ou pode ser que esteja recebendo um sorinho semelhante ao medicamento, que é o placebo. E só tem o risco de estar envolvida naquela forma de administração, porque está com um processo endovenoso aberto, com riscos grandes de infecção. Então não é tão simples. E quando a pessoa ela começa a ler todo aquele termo de consentimento, que deve ser informado, esclarecido, para ela aceitar tudo aquilo é mais difícil. Por isso que está ficando mais complexa a condição de pesquisa clínica. Embora existam várias pesquisas clínicas. Um outro problema, uma pessoa ela entra num braço terapêutico, de uma medicação, endaravone, ceftriaxone, são 10 meses comprometida com aquele tratamento, não pode pular fora. E se aparece uma outra medicação? Como que fica o aspecto ético individual, o aspecto ético coletivo? E ela tem que se comportar como não mais como uma pessoa, mas fazendo parte de um grupo. Por isso que os americanos eles não conseguem um número grande para continuarem as pesquisas. Exemplo que aconteceu com o tamoxifeno, porque precisam de um certo número de pacientes. Agora, se eles se envolvem com a pesquisa, e nós temos uma doença que é rara, como atrofia muscular espinhal, como distrofia muscular do Duchenne, e assim você não pode queimar o paciente numa pesquisa que não for uma pesquisa, que não seja uma pesquisa adequada. Uma pesquisa com uma metodologia adequada, com uma pergunta muito bem feita e com um potencial terapêutico adequado. O que foi comentado, principalmente pela Gabriela, é assim, naquelas pessoas com riso e choro motivado, aquelas 2 medicações associadas, parecem que elas melhoram aquele quadro clínico dos indivíduos. Agora, há necessidade de uma ampliação desse braço também, mas sempre vem com o imposto de renda. E a lição da minociclina também, né? Que a minociclina, ela foi lançada com bons resultados no modelos animais. Quando foi para a pesquisa, o braço que tomou minociclina teve pior evolução que o placebo. Quer dizer, a gente tem que ter até cuidado de começar a ver drogas tão fácil na prateleira da farmácia e querer usar, quando não sabemos se na verdade vai funcionar ou não. Então, é complexo. É só a gente se lembrar do Woody Van Wilmer, que é o livro da minha época, que já faz 24 anos que eu estou formado, da minha de farmacologia, que dizia que nunca seja o primeiro nem o último a usar um medicamento, né? É o primeiro porque tu não sabe o que está acontecendo, o último porque é muito bobado, né? Porque todo mundo já passou na tua frente e vai usar só por último. Espera um pouquinho, a mesma coisa eu falava com meus pacientes em relação ao lítio.
tu que é italiano aí, vê se tu consegue dar o lítio para nós. Espera um pouquinho, cara. Isso não chegou muita coisa. Mas acho que nós estamos falando aqui, não é para botar, pelo que eu entendi, assim, por favor, não entendam que nós estamos colocando, que a mesa está colocando para baixo, entrar em estudos, ou que não adianta muitos medicamentos. Não, a gente tem que ser muito mais realista, botar realmente os pés no chão e dizer o seguinte, olha, o pessoal espera, a gente fica extremamente angustiado, mas o que nós temos para fazer, como história da naturópata, agora provavelmente o que foi dito, eu não estava aqui, o que foi feito ontem, e não hoje. Né? Ou seja, o tratamento realmente com o físico, com o fono, com o TO, o sintomático. Isso aí tem que ser muito bem pensado e muito bem feito neste momento. Claro que se quer coisas novas, mas calma, porque senão a gente vai entrar exatamente onde aquele falou. Vai entrar numa canoa que talvez não seja aquela que a pessoa realmente queira andar. Agora eu acho que a gente, não sei, eu tinha vontade como médico e pesquisador não, mas curioso de participar de ensaios clínicos. Eu acho que a gente nós devemos a nossa população sei lá, ser ousados nisso aí e aprender a fazer esses negócios. É a percepção que eu tenho, acho que a gente está devendo. Todo mundo faz o que a gente não faz. Né? Eu tenho que estudar muito, não tenho condições hoje, mas eu acho que a gente deveria não forçar a barra, entrar no caminho aí, não sei se esse é o caminho, mas... Dentro desse caminho, nos Estados Unidos, qual que é o tempo de apreciação de um bom trabalho de investigação clínica, de ensaio clínico? O comitê de ética demora 6 meses. Aqui no Brasil, nós demoramos além de 12 meses. Ou seja, o dobro do tempo. É muito tempo. Será que nós somos mais cuidadosos que eles lá? Acho que não. Acho que somos mais lentos para isso. E temos uma outra dificuldade. A nossa população, ela não sabe o que é um ensaio clínico. Ela não tem ideia do que significa um ensaio clínico. E nós temos que explicar. Isso aqui é um fórum para isso. Lógico, é que as pessoas, ao saírem daqui, elas começam, olha, é assim que funciona, tá? Então vale a pena, não vale a pena, começa a discutir. Já é muito interessante. Isso estimula aos profissionais a fazerem ensaio clínico. Mas com o quê? Com alguma coisa de um grande potencial terapêutico, não só para testar. Tem que ter um grande potencial terapêutico. Mas para isso, nós precisamos nos organizar. Nós não somos bem organizados. Nós trabalhamos em serviço público. O Mário Emílio, Marrone, Marcão, eu. Quantos pacientes você atende por dia de erro? Lá no serviço público? Quantos que vão com prontuário médico? Menos a metade chega com prontuário médico. Onde é que você põe a sua informação? A informação de reabilitação, parte respiratória, da medicação, dos efeitos adversos, não tem nem aonde colocar. Se nós não tivermos um local adequado para colocarmos a informação, não dá para entrar em qualquer ensaio clínico. Para isso, hoje nós estamos discutindo o arquivo eletrônico. A potencialidade da introdução dele nacionalmente, onde que o paciente ele terá um código, que é o código dele, ele poderá disponibilizar as suas informações se ele quiser que elas sejam disponibilizadas com outro serviço. Mas é dele a informação. O prontuário, ele pertence ao paciente, a guarda é do hospital. Eu não posso pegar um prontuário e passar as informações para todos os indivíduos. Não pode? Do ponto de vista legal, não. Mas deve ser feito de uma certa forma, se a pessoa quiser que a informação dela seja disponibilizada, ele pode fazer isso. E do ponto de vista de investigação clínica, desde que a pessoa não seja identificada, nós poderemos fazer uma boa intervenção de informação através do prontuário eletrônico. Nós estaremos conversando hoje à tarde a respeito de um consenso terapêutico, daquilo que pode ser feito do ponto de vista de doença de base e sintomatológica também. Isso é muito importante para as medidas jurídicas. Quais medidas jurídicas? Dentre elas, respirador domiciliar. Aqui em São Paulo nós temos essa facilidade, em Minas Gerais tem uma razoável facilidade, em Porto Alegre tem menos facilidade, mas consegue chegar, no Rio Grande do Norte menos facilidade, mas consegue chegar, mas como é que chega? Com o estímulo e com o incentivo de pessoas que estão brigando o tempo todo, mas não é natural isso, tem que ser natural. Aí vem a gastrostomia dos corpos percutâneos, vem o alimento. Se você tem direito a remédio, por que não ao alimento? Por que não à dieta? Porque ela que faz uma mudança na história de vida do indivíduo. Mas nós temos que ter um consenso que seja publicado, que ele possa ser lido de uma forma adequada por aqueles que têm a caneta da parte jurídica também.
porque caso contrário, nós não vamos andar. E é interessante, nós temos uma constituinte que é fantástica, de 1988. A saúde, não estou falando doença, hein? Estou falando a saúde, é um direito do cidadão e um dever do Estado. Ou seja, é muito amplo isso, é muito forte isso. Só que o Estado, ele se omite bastante. Mas se omite por quê? Porque nós, como cidadãos, nos omitimos. Nós, como cidadãos, nós não incentivamos. Nós não agredimos o Estado de uma forma jurídica. Nós somos muito passivos. Se nós tivermos medidas especiais para isso, é possível afetar o Estado de uma forma municipal, estadual e federativa também. Porque a portaria para o BIPAP está presente, e ela é nacional. Ela não é de uma cidade, ela não é de um Estado. Por que ela funciona numa cidade, ela não funciona no Estado? Por que ela não funciona na unidade federativa? A culpa é nossa. Nós não instigamos as autoridades públicas sobre a forma realmente jurídica para isso. Daí a necessidade desse consenso. Nós colocamos no papel aquilo que é o consenso de um grupo que está representando aqui uma comunidade grande. Daí, dessa forma, é possível nos envolvermos em ensaios clínicos. Se nós estivermos muito bem substanciados nessas condições, o ensaio clínico poderá ser feito. Agora, eu não posso entrar no ensaio clínico se não se permite para o indivíduo que tenha o principal e o otimizado. E o principal otimizado qualquer é o direito à saúde, é o direito a respirar, é o direito a alimentar. Começa por aí, o direito de ir e vir. Os nossos pacientes, determinados dias do mês, ocorre mais da metade de falta deles. Aí vai perguntar, por que tem a falta? Não tem como ir. E falta o dinheiro daquele dia do mês, está acabando o mês. Não chega no hospital. Mais alguma pergunta? Bom dia, meu nome é Luciano, tá? Sou fisioterapeuta. E a pergunta é o seguinte, para o doutor Casim, a respeito de insônia, privação de sono que o paciente sempre tem, as dores. Seria um tratamento farmacológico mais ideal, a gente continuar com o tratamento farmacológico, ou a gente obedecer um pouco assim a individualidade do paciente. Porque como nós, assim, indica que a gente pode ter uma insônia e dormir durante o dia todo. A gente teria que, seria ideal para o paciente a gente manter, regularizar ele assim, à noite sem dormir, ou tentar, às vezes, ir levando ele dessa forma. Qual seria o ideal? Igual o tratamento de insônia para outros pacientes. Tem que ter uma higiene do sono. O indivíduo tem que ter um hábito adequado do sono. Ter período noturno, um local adequado, de conforto, sem barulho, luminosidade baixa ou sem luminosidade. E tentar identificar qual é a causa dessa insônia. O que eu vejo muito nos nossos pacientes é o medo da noite. Medo da noite. Durante o dia, eles têm o fisioterapeuta, eles têm o técnico de enfermagem, só que fica imaginando, essa pessoa vai dormir, esse guri vai dormir aqui. E se esse aparelho parar de funcionar, como que eu faço? E muitos não têm a motricidade, nem para apertar no botãozinho lá. E esses que têm medo, se você identifica o medo, existem medicações apropriadas para isso. Existem recursos apropriados para isso também, campainhas específicas, alarmes específicos também. Tem que identificar as causas. Alguns indivíduos, a causa da insônia é a dor, a não mobilidade. Durante o dia, eles se mobilizam, porque alguém mobiliza. Chega à noite, a pessoa ao lado quer dormir também, lógico. Aí ele fica parado 6 horas, 7 horas. Então já vem a dor também para ele. Tem que identificar a causa específica. E o maior erro que a gente tem, o indivíduo se queixando de insônia e o médico, rapidamente, medicamento para insônia. Dentre eles, o hipnótico. São vários hipnóticos que tem. Agora, o pior erro ainda é utilizar uma medicação dessa e o benzodiazepínico, que dá mais moleza para o indivíduo ainda. E ele vai dormir em hora não adequada, não apropriada. E o maior erro é deixá-lo não ter atividade de vida diária durante o dia. E tem que ter atividade. Não importa a pessoa, ela tem que ter atividade. Então você tem que criar uma estratégia para ela. E a insônia é uma sintomatologia muito interessante. Trabalhando contra ela,
você vai trabalhar contra a dor, vai trabalhar contra a trombose venosa profunda, vai trabalhar contra a inatividade do indivíduo, vai começar a dar para ele outros aspectos para que ele tenha uma qualidade na sua vida. É um sintoma muito interessante, mas deve ser muito bem trabalhado, menos com remédio, mas com outras alternativas. Eu não sei se o Marco Antônio quer comentar alguma coisa a respeito disso. Obrigado. Eu também penso do mesmo jeito. Na verdade, eu primeiro tento tirar a sintomatologia de dor e por último, tratar com, se não funcionar com sintomas de dor, etc., a gente usa os benzodiazepínicos como última alternativa. Na verdade, hipnóticos leves, tipo Zolpidem, e uma linha mais forte com benzodiazepínicos se o sintoma de insônia está maior, principalmente se associado a sintomas de pânico, com terror noturno, etc. Meu nome é Sandra, sou fisioterapeuta do Rio de Janeiro. Já que nós estamos falando em insônia, eu queria saber um pouquinho mais sobre a melatonina, já que é uma substância produzida pelo organismo. Como é que ela seria indicada para essas pessoas? Queria saber um pouquinho mais sobre a melatonina. Melatonina seria uma ótima opção se existisse, se desse para fabricar no mercado, né? A melatonina, a fabricação está um pouco, no mercado está meio complicada, né? Tem que trazer dos Estados Unidos. Tem que trazer dos Estados Unidos, né? Era uma boa opção, principalmente nos pacientes que têm a forma demencial, principalmente os pacientes que têm primeiro neurônio. A gente utilizava bastante, eu utilizava bastante, e era uma boa alternativa terapêutica. Só que tem uma complicação grave que é a falta de medicação no mercado brasileiro, principalmente. E eu parei principalmente de utilizar por essa dificuldade. Fica com um preço muito caro para os pacientes, principalmente, que não conseguem importar e tem essa dificuldade de importação. Mas é uma boa alternativa terapêutica. Por que é proibido no Brasil? Acho que nos Estados Unidos, na Inglaterra também é. Sim, talvez por, não sei o motivo da dificuldade da melatonina aqui no mercado brasileiro, não sei porque parou de fabricar. Na verdade, uma higiene de sono, o paciente precisa de uma higiene de sono, né? A melatonina é um hormônio fabricado pela loxolil, pela pineal, e funciona, o paciente funciona com uma higiene de sono bem legal. A melatonina, para mim, tinha um bom resultado com a melatonina. Em relação a medicamentos, logicamente tem um custo. E é um custo de registro da medicação. Precisa saber se o laboratório tem interesse também, que seja registrado. E certas medicações, interessante, elas são liberadas em certos países, mas não em outros. Há um estudo das agências controladoras, a melatonina ela não é permitida no Brasil. E as medicações que não são permitidas no Brasil, Marrone, eu e o Marco Antônio, o Maremiri, nós não podemos prescrever com o receituário do hospital público. E uma das razões que nós temos no hospital, eu trabalho numa escola pública, o Hospital São Paulo, ele é orçamentado. O que é orçamentado? Vem um orçamento anual para ele. Se eu não trabalhar, ele tem lucro. Se eu trabalhar, ele tem prejuízo. Se eu prescrever, mais prejuízo ainda. Por exemplo, e se eu prescrever alguma coisa que seja cara, mais prejuízo ainda. Por exemplo, PIPAP e tal. É dentro do orçamento do Hospital São Paulo que entra. E se eu prescrever uma medicação que não tenha no Brasil, eu estou fazendo um grave erro médico pelo Conselho Nacional de Medicina. Que eu não posso prescrever nada que não tenha registro no Brasil. E se por um acaso eu prescrever alguma coisa que esteja cara, muito cara, exemplo, medicamento para doença de pele, que custa, nem sei quanto que custa esse negócio aí por mês, R$40 mil. Adulto. Vai para o orçamento do Hospital São Paulo, no Hospital que eu trabalho. O diretor clínico chama no dia. Você está doido? Não só para um paciente, mas para 10 pacientes. Você está maluco? Quanto você está ganhando para isso? Isso acontece em relação a medicamento, a procedimentos diagnósticos, procedimentos cirúrgicos, com placas e não sei o que mais. Isso tem tudo também. E tudo é uma guerra econômica. E ninguém vai entrar nessa guerra para levar prejuízo. E quem que é a figura mais frágil? É o paciente. Aí depois, o prescritor. Nós estamos numa condição terrível. E é interessante. Na Escola Paulista de Medicina tem uma disciplina chamada pediatria. Quando me formei, um pouco depois do Marrone,
havia 12 vagas para pediatra, 31 candidatos da minha turma. Atualmente são, quantas vagas? 18 vagas. Não se preenche mais com o pessoal da escola. Em outros locais que tem residência de pediatria, não tem mais pediatras. Uma razão por isso, aquele que trabalha no dia a dia com a orelha, para tirar a angústia dos indivíduos, esse procedimento não vale nada. Nada. O que vale hoje é o procedimento onde que tenha intervenção, que pode ser por diagnóstico armado, ou pode ser por qualquer envolvimento cirúrgico, por exemplo. Aí estão as próteses, são aquelas molinhas, tem um negócio todo, tudo tem um custo embutido para isso. E, logicamente, que o convênio não quer pagar, o hospital não quer pagar, e o receituário do médico. E quando uma medicação é proibida, eu não posso, proibida não, quando ela não tem registro no país, eu não posso prescrever, a não ser do ponto de vista particular. Só, dá licença, eu quero lembrar, nós temos mais 3 minutos só para discussão. Tem mais alguma pergunta? Bom dia, meu nome é Leandro, sou de São Vicente, sou fisioterapeuta. Assim, a gente falou muito de causas, que as causas são muito variáveis e que não se tem um foco assim, é isso que causa a esclerose, né? Falamos também de algumas coisas de inflamação, algumas inflamações que acabam ocorrendo, né? Eu gostaria de saber, assim, se há alguma visão assim, de uma prevenção disso, de se estudar a causa, primeiramente, antes de tentar a cura, para tentar uma prevenção, não digo uma vacina, mas alguma coisa que acabe fazendo com que não ocorra a esclerose lateral amiotrófica. E mais uma questão, se, por exemplo, uma doença como a dengue, que causa uma inflamação, ela pode ser um desencadeador desse tipo de doença. Obrigado. Na verdade, a esclerose lateral amiotrófica é na verdade, a gente considera alguns fatores causais, né? Existe uma predisposição individual. O indivíduo, a teoria que mais se aceita é o seguinte: o indivíduo nasce com uma predisposição individual. Então, você nasce com o neurônio motor predisposto. Teoricamente seria isso. Existem várias teorias etipatogênicas, né? Desde um esqueleto mais frágil neuronal, desde uma atividade mitocondrial mais desgastante, desde a alteração no tráfego das proteínas intracelulares, desde a alteração, o acúmulo de agregados intracelulares, como foi citado aqui. Então, existe uma conjuntura dessa predisposição, desses mecanismos intracelulares que não funcionam direito, e aí entra o estilo de vida do paciente, né? Vamos colocar aí um excesso de atividade mecânica, existe um overtraining esportivo, que é muito citado hoje em dia, né? Atletas têm um risco aumentado de desenvolver esclerose lateral amiotrófica, trabalhadores braçais, trabalhadores de indústria elétrica. Então, existe uma conjuntura de fatores, uma predisposição para a etipatogenia, um estilo de vida aumentado, e existe também o tempo envolvido nisso tudo. Então, uma conjuntura de fatores leva a desencadear uma doença. A somatória de fatores acaba desencadeando uma doença, que é uma degeneração que acaba não se controlando. E tem os fatores ambientais, que também o doutor Acari citou aí no slide dele. Como a gente não desenvolver isso? É muito difícil desenvolver isso. E eu não estou falando ainda na causa que é genética, que não tem como você evitar, né? Que uma vez você contendo o DNA que vai estar autoprogramado para se degenerar, não tem como você evitar, né?
Então, como prevenir isso? Existem pessoas que desenvolvem a forma esporádica da doença, que se ela nascer com DNA predisposto e não levar um estilo de vida, provavelmente pode ser que ela não desenvolva a doença. Mas eu não sei se isso vai acontecer ou não. Não tem um trabalho que isso provou que não vai acontecer. Então, na verdade, a esclerose lateral amiotrófica tem que desmistificar algumas teorias ainda, né? Mas a gente sabe que esses fatores, esses trabalhos epidemiológicos que mostram que o overtraining, com excesso de atividade física, tem mostrado que esses neurônios vão degenerar, talvez mostre para a gente que evitar o excesso, evitar o trabalho braçal, ou talvez, se você tem uma tendência familiar, talvez isso possa ajudar um pouco. Eu acho que é o único dado epidemiológico que pode te realçar um pouco esse aviso, entendeu? Agora, como trabalho de prevenção, uma vez desencadeada a doença, a gente sabe que a gente pode trabalhar com a fadiga, como sinal de evitar uma nova degeneração. Para evitar, como você desencadeou a doença, você quer fazer um trabalho fisioterápico, você vai fazer um trabalho preventivo, você tem que trabalhar para evitar a fadiga. É isso que você pode usar. Eu acho interessante na patogenia da doença, eu acho mais interessante, que eu acho que talvez seja a ficha de tudo, é o início focal da doença. Se ela começa a focar, alguma coisinha ali, gatilhou ali. Já que a gente está falando da doença muito fatorial, que está em todo canto do corpo, por que começou focal? Então, quando a gente entender essa ficha do focal, eu acho que vai ser o importante do negócio ali. Descobrir por que o focal começou ali, a degeneraçãozinha ali, ou que foi a inflamação que foi ali. Eu acho que vai ser descobrir o mecanismo que ativou. E a gente tiver marcadores biológicos para saber que é a doença, né? Porque a gente hoje só sabe quando está generalizada. Então, os marcadores biológicos, que diz que é precoce, e por que foi precoce ali, eu acho que... Sem dúvida, nós temos marcadores para doenças, nós temos marcadores para evitarmos as doenças. Nós temos que aprender a estimular esses outros, principalmente. Nada melhor do que ir lá primeiro terreno. Não é isso? Ou seja, tem que aprender com esses indivíduos como se vive bem, né, Marrone? Então, lógico, lá eu tentei comprar uma coisa, era 2h30 da tarde, eu vi uma loja super legal, por 2h30 estava fechada a loja, só 4 horas. Não tem essa história de ficar lá aberto até as 4 horas lá. Em relação aos aspectos da doença, nós estamos comentando doença, nós nos esquecemos do indivíduo. E esse indivíduo é o mais importante de todos. E a doença é evolutiva. Mas será que esse indivíduo ele se degenera com o tempo? Lógico que não. E há certas pessoas, como bom vinho, elas ficam cada vez melhores. Cada vez melhores. Eu recebo aqui, hoje, é aniversário do amicíssimo meu. Está com esclerose lateral amiotrófica, por motivo de Sport TV, atleta, triatleta, desenvolveu esclerose lateral amiotrófica, e conforme o tempo vai passando, ele vai melhorando, sob o ponto de vista de relacionamento com as pessoas. Então, no seu aniversário, hoje, 15 de outubro de 2010, um grande abraço ao meu amigo Carlos Eduardo Guerreiro Viana e toda a sua família, que vive em conjunto todos os dias. E ele tem mostrado para mim que todos os dias são aniversários. Hoje é um a mais. Hoje talvez seja aquele mais especial, mas todos os dias para ele são aniversários. Assim como para o Edgar José de Oliveira. Ele mandou um bilhete aqui para nós. O bilhete é simplesmente, ele é escritor, o livro dele muito gostoso. Vamos adiante em busca de nossos objetivos. Quem teme a derrota já está vencido. Nós não podemos de jeito nenhum deixar-nos vencer por qualquer indivíduo, em qualquer situação. Então, por gentileza, um dia muito legal para vocês. Muito obrigado por vocês estarem presentes aqui nesse momento, suas perguntas. Se houver mais perguntas, por gentileza, mandem para a Brela. Se eu não puder responder, o Marrone vai responder todas. Tá bem? Tem mais aviso que vai ser dado. Obrigado. Ainda continuando na questão dos agradecimentos, nós gostaríamos de agradecer à Câmara Municipal de São Paulo através
através do gabinete do vereador Donato e com assistência da Lucinha. Gostaríamos de agradecer ao Projeto Amicão, ao patrocinador oficial desse evento, que é a Sanofi Aventes, aos colaboradores da LMA, o Instituto Paulo Contígio e os voluntários. Gostaríamos de reforçar o aviso da coordenação do evento, sobre as pesquisas que estão em uma pasta que vocês receberam, para não esquecerem de entregar na recepção, na saída. E em relação à questão do almoço, que vai ser servido daqui a pouco, a necessidade da identificação do crachá, para poder ter acesso lá ao restaurante. E gostaríamos de uma maneira toda especial, agradecer aos palestrantes, pesquisadores da esclerose lateral amiotrófica, que têm contribuído muito para o conhecimento da doença no Brasil. Em relação a isso, nós teremos à tarde um módulo que será a discussão do protocolo terapêutico para a esclerose lateral amiotrófica, e aqui ficou um convite para os profissionais médicos que quiserem fazer parte desta discussão, que será na parte da tarde. E teremos, então, 9 profissionais que estão representando 7 centros de pesquisa de esclerose lateral amiotrófica no Brasil, que têm trazido extrema contribuição. E aqui eu gostaria de ressaltar, eu estava falando com a doutora Rufina, que há 2 anos atrás, 2 anos, né? Ela trouxe um estudo excelente lá do estado do Espírito Santo, trazendo uma distribuição da esclerose lateral amiotrófica, que eu disse assim, foi uma coisa que ficou presente na minha mente, né? São contribuições que nós estamos conhecendo a característica da doença no Brasil, graças a esses pesquisadores que têm dedicado a sua vida para isso. Muito obrigado a vocês, e agora nós estamos